Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nessa semana vamos debater sobre o filme Ayatomajo, lançado em 2020. Já encerramos nosso especial do Estúdio Ghibli com 22 podcasts de cada filme que está na Netflix. Já que o Ayatomajo não foi lançado oficialmente no Brasil ainda, nem tem previsão disso, Netflix não falou absolutamente nada, resolvemos gravar esse como um bônus, um especial para vocês do nosso especial Ghibli. Sendo assim, o 23º podcast. Gravamos 23 episódios só de filmes do Ghibli. Você poderá ouvir esses especiais que eu acabei de comentar, assim como outros episódios sobre filmes, séries ou animes que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Agora fazendo o extra, né? Praticamente a crítica pós-crédito da série dos filmes do Ghibli que a gente fez. Achei um filme bem interessante. Denison Ghiseline. Estamos aí para falar do primeiro longa-metragem 3D, feito pelo Ghibli, dirigido pelo filho do Hayao Miyazaki. Vamos ver se valeu a pena. E não podia faltar nosso amigo Sérgio Peixoto Silva, da Anime X. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que vocês estiverem nos ouvindo. E vamos falar aí do trabalho mais recente do filho do Miyazaki, que também, como o Denison bem lembrou, é a primeira animação full CG feita pelo Ghibli, né? Então vale aí uma avaliaçãozinha e um papo. E quem quiser, Peixoto, assinar a única revista digital informativa de animes e mangá, cultura japonesa do Brasil, como é que faz? Quem quiser conhecer o nosso projeto ou assinar, entra em catarse.me, M de mão E, barra, anime, underline, EX. Ou apenas entre no site do Catarse e digite anime EX e você vai achar o nosso projeto. Por apenas R$ 10 por mês, você recebe toda segunda-feira uma revista digital informando sobre animes, mangás, novidades. A gente está bem atualizado aí e quem assinou está gostando. Ayatomajo é um filme para televisão lançado no Japão em 30 de dezembro de 2020 na emissora NHK, com direção do Goro Miyazaki e produção de Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki. Goro disse que o pai e o Toshio Suzuki o encorajaram a fazer esse filme. Depois disso, Goro foi deixado por conta própria na direção e fez o filme com equipe jovem e, entre aspas, não consultou os mais velhos. Ele também disse que é o único no estúdio que conhece o método de criação de animação CG, em computação gráfica. Aí vem aqui uma informação. Segundo informações da Crunchyroll, uma entrevista, né? Miyazaki acredita que o estúdio Ghibli não teria futuro caso continuasse a copiar tudo que já foi feito. Para ele, a necessidade de adaptar Ayatomajo veio ao perceber que era preciso fazer algo novo e não apenas reproduzir o estilo criado por seu pai e Toshio Suzuki, que se tornou tão popular. Aspas para o Goro aqui. Estúdio Ghibli é o estúdio de anime que Toshio Suzuki fez para conseguir que o trabalho de Hayao Miyazaki seja feito. Mas isso não significa que os dois homens continuarão a carregar Ghibli para sempre, não é? Quando pensei sobre isso, sabia que não havia futuro para este estúdio se eu estivesse apenas fazendo cópias. Cópias bem feitas, mas cópias. Foi quando pensei em fazer CG. Para o Goro Miyazaki, o fato da tecnologia de CG não ser muito famosa na indústria cinematográfica japonesa o deixava bastante frustrado. Pelo jeito, ele mesmo está tentando mudar esse cenário. Alguém tem algo a comentar sobre esse trecho aí do Goro e a computação gráfica? Bem, é aquele negócio, né? Todo mundo que trabalha no Ghibli é old school, né?
Isso tá mais do que óbvio para qualquer um de nós, né? É um pessoal que está desde Nausicaa fazendo as coisas de maneira manual. O computador é muito pouco usado, efeitos de animação em CG são muito pouco usados e sempre subalternos à animação em estilo tradicional. Então eu considerei até que foi um passo bem ousado do Goro, né? E mais me espanta ainda o pessoal mais antigo do estúdio ter aceitado a ideia de boa. Mas é como ele falou, né? O pessoal mais velho não vai estar aí para sempre. Na verdade, a maioria já está começando a se aposentar, né? Logo, logo ele vai ser o mais velho do estúdio, né? O Miyazaki já tá devendo uma aposentadoria aí, pelo menos umas 4, 5 vezes, né? Olha, pelas minhas contas, Janúncio. Vai e volta. Olha, Janúncio, pelas minhas contas, desde Mononoke Remake ele fala que vai se aposentar, viu? Então você vê que ele já tá aí pelo menos há 20 anos enrolando, né? E eu acho que eu entendo um pouco também essa questão do Goro, porque assim, enquanto o futuro Ghibli continuasse trabalhando exclusivamente com animação tradicional, haveriam dois elementos a serem considerados. Um, porque os outros estúdios já estão trabalhando com computação gráfica. E, apesar assim, pode não estar em longa-metragem, mas séries aí já estão começando, inclusive a ter séries totalmente feitas em computação gráfica, que é uma coisa que ainda está, assim, vamos dizer assim, até para padrão japonês a gente pode dizer que está engatinhando. E tem o outro fator da eterna comparação, né? Porque se eles continuarem fazendo, seguindo a estética, tudo mais, tudo que vai vir depois vai ser comparado com o que Miyazaki fez. E eu acho que o Goro não quer, nem ninguém, nenhum profissional vai querer carregar esse lastro, né? De, isso aí é legal, mas sempre vai ficar abaixo do que o Miyazaki fez. Não, nessa parte do CG aí, o estúdio está precisando mesmo se atualizar, se profissionalizar, ter uma equipe dedicada para isso, uma boa visão do Goro, tentar trazer isso como uma fonte nova de inspiração e ferramenta de trabalho para o grupo. Eu não acho ainda que a animação 2D, ainda mais feita pela competência que o estúdio faz até hoje, vá sumir na próxima década. Sabe, não é uma coisa que vai desaparecer tão fácil. Enquanto boas histórias forem contadas, a mídia utilizada não vai fazer uma diferença total em como isso vai ser contado. A gente pode ver isso pelas séries de televisão de anime que a gente assiste até hoje, que vão continuar firme e forte. Duvido que se mude muito para o mercado de computação gráfica. O único problema, talvez, que a computação gráfica tenha real em comparação ao mercado de 2D, seja que o Estúdio Ghibli nunca fez uma animação para cinema que tenha uma animação fluente como tem um filme da Disney. Afinal de contas, o nível de investimento que eles têm no Japão para isso sempre foi menor. A gente vendo como são os filmes em 3D no Japão mesmo, em comparação com Aya, ele não fica atrás de nada. Você pode encontrar talvez uma diferença de gosto por causa de uma escolha de design visual, que pode acontecer, mas a qualidade da animação, a qualidade de renderização, a qualidade de cenário absurda que tem o filme, nossa, é de cair o queixo. Realmente. Tudo que os filmes dependem, assim como um filme de animação depende que um mangá, depende que um livro depende, é boas histórias. Enquanto nós tivermos boas histórias sendo bem contadas e bem adaptadas, caso necessário, como alguns filmes do Ghibli são, isso não será um problema. Mas é muito bom ver que está tendo assim um movimento dentro do estúdio para que alguma coisa nova seja implantada e eles tenham que ter toda a capacidade de se adaptar para isso. Eu também, assim, achei a animação... Se tem uma coisa que eu não vou criticar nesse filme é a animação. Gostei pra caramba, desde a primeira cena lá de perseguição de moto e o carro atrás, desde toda a interação da Aya ainda no orfanato, tudo. Gostei pra caramba, assim. Pra mim, a alma do Ghibli está nesse filme, entendeu? A alma do design de personagens, da questão de uma história interessante sendo contada. O que a gente não tem, mas aí é por causa da história, que a gente vai contar mais pra frente sobre isso,
é a questão de explorar mais o mundo, né? Ele é um filme muito fechado, né? E Claustrofóbico. E é um filme assim, também, tem que lembrar que é um filme que é feito pra TV, né? Que aí ele já tem uma outra expectativa. E eu acho que esse também foi um filme meio que feito por encomenda da NHK. Pode Não ser um é? teste também É. do próprio estúdio, né? Uhum. Por isso que deixaram com Goro, talvez. Eu só quero lembrar que a NHK ela faz isso algumas vezes por ano, né? Ela tem uma verba separada que ela encomenda animações exclusivas, tá? Uhum. Por exemplo, o Fushigi no Mi, o Nadia, né? Da Gainax, né? Foi encomendado pela NHK. Assim, eu acho que se esse filme ele fosse um piloto de série, ele seria irretocável dentro desse contexto, como um piloto para uma série. Uma coisa que eu percebi, um detalhezinho que é besta, que eu acho que nenhum de vocês percebeu, que é aquela coisa que entrega quando os caras ainda estão, assim, começando a fazer, assim, dominar bem a técnica de 3D. Não é uma técnica, assim, fraca, a técnica de 3D que eles colocaram no filme. Mas, por exemplo, tem uma cena no comecinho, já naquela área do orfanato, que tem duas crianças no balanço. Tem as correntes do balanço estão estaticamente assim, são retas, elas não têm a fluidez de movimento que uma corrente faz num balanço, por exemplo. Não notei, bicho. Não É um notei. detalhe assim que eu peguei assim, eu digo, ó, isso daí é porque assim, é um detalhe que nem todo mundo vai perceber e que muito provavelmente eles não queriam perder tempo para desenvolver algo para deixar essa corrente do balanço mais fluido, o movimento mais próximo do real. É porque é bom lembrar isso, esse detalhe que você apontou, Janus, é importante, porque é o seguinte: tudo que você faz em movimentação de 3D, você tem que ter você tem que desenvolver programas ou algoritmos Uhum. que ajudem a fazer a simulação de movimento. Tipo assim, uma das coisas que é mais difícil e o pessoal sempre está tentando aperfeiçoar é a fluidez da água em CG. Que tá bem desenvolvida hoje em dia, já tá bem. Assim, eu entendi a estética, porque assim, são duas coisas que são as duas coisas mais complexas de se animar em 3D: água e cabelo. O filme não Exatamente. tem água. E eu entendi o porquê, em cima disso, eles adotaram a estética visual dos cabelos como eles adotaram. Sim, um negócio fixo, né? Tipo É. Dragon Ball, né? Uhum. Então, assim, encaixou com o estilo, encaixou com a proposta, mas você vê também que resolve um problema técnico que geralmente poderia até encarecer mais a produção do filme. Não Sim. tinha pensado nisso, Janus. Interessante. Não, mas são pontos muito válidos que o Janus está apontando, porque, entenda, gente, não é que nós estamos apontando defeitos, a gente está explicando. Animaram desse jeito por causa disso, né? A gente está chegando no ponto de entender por que a animação não ficou mais fluida, mais natural em certos momentos, em pequenos Mais detalhes. realistas. Eu vou pegar um exemplo aqui, como o Denison falou da comparação com produções da Disney. Se você pegar aquele filme Monstros S.A., praticamente aquele filme só serviu para uma coisa: mostrar a tecnologia de desenvolvimento que eles desenvolveram para animar os cabelos daquele monstro maior. Os pelos, no Os caso. pelos, né? A mesma coisa que fizeram com aquele Valente. Praticamente é um filme propaganda para mostrar como determinada tecnologia evoluiu. E isso é mais comum em cinema do que a gente imagina. Tipo, quando os caras desenvolvem uma técnica específica para uma obra, e aí também explica um pouco do lance da corrente e do balanço. Como o lance da corrente no balanço é num take muito pequeno, eles não iam desperdiçar tanto tempo de produção para um take de que? De 2, 3 segundos. É diferente de, por exemplo, Monstros S.A., que o monstro é quase um protagonista da animação. Né? É um coadjuvante e quase que está o filme todo. Eu posso dar um outro exemplo mais prático numa coisa que eu uso com regularidade. Vocês já ouviram falar de um videogame chamado War Thunder? Sim, ele é o concorrente do World of Tanks, só que ele é feito por uma empresa russa. E os russos, eu gosto mais do War Thunder, porque o jogo em si,
eu já aprendi que jogos feitos por russos, principalmente em se tratando de coisas históricas, eles têm um capricho muito grande com os detalhes de visual, de sombra e tudo mais, né? E o jogo do War Thunder, isso na verdade você vai lembrar de qualquer tipo de jogo que você jogue, mas no War Thunder isso fica mais evidente, porque, por exemplo, você tem lá trocentas opções para você melhorar, você ter mais realidade no jogo ou menos, como por exemplo assim, se você clicar num comando lá, você tira todo o efeito de movimento de mato e árvores, fica tudo estático. Isso daí você economiza a memória para poder usar no jogo, se o teu computador é mais fraco. The Mas Witcher tem isso também. e no caso, por exemplo, mais detalhes na Efeito de névoa também, você pode efeito tirar às de vezes. efeito de névoa, efeitos de terreno, efeitos de movimento de água. O War Thunder está atualmente tão desenvolvido que você pode jogar ele já em 4K. Só que eu já sei, se eu for tentar rodar na minha máquina, vai queimar a placa, porque ela superaquece de tanta coisa que você tem que colocar. É muito pesado. É um jogo bom, mas você tem que ter uma máquina boa se você quer usar, como o pessoal fala, jogar no talo, né, Luiz? Né? Jogar com Sim. todo, com todos o, com Os tudo, recursos gráficos. com todos os gráficos no máximo, o mais realista possível. Se você for jogar no talo, como a gente fala, tem que ter uma máquina muito poderosa. A minha não chega lá, mas dá para jogar em high, pelo menos, que já fica bonito pra caramba. Mas em Aya Tomajo, o princípio ativo do que a gente está falando aqui é a mesma coisa. Eles desabilitaram, se você quiser colocar na linguagem de máquina, né? Eles desabilitaram algumas opções que só iriam consumir os recursos financeiros. Para Não é uma produzir. questão de memória. Não é como num jogo que é questão de reconsumir memória, é consumir os recursos financeiros que eles tinham disponíveis para fazer o filme, já que era uma encomenda para a TV estatal NHK. Aliás, eu acho que é válido dizer uma coisa rápida na NHK. Você sabia que todo cidadão japonês, mesmo que não assista NHK, paga o imposto para ela? Vocês sabiam disso? Se você tiver um dispositivo de internet ou de TV em casa que esteja ligado a alguma forma de antena, ou eles tecnicamente têm uma lei que obriga você a pagar uma taxa anual como serviço para estatal continuar funcionando com esse sistema de televisão. Existe até um vereador, deputado, senador, alguma coisa ali, que acha que isso é abusivo demais e está tentando barrar isso, mas ele não conseguiu até hoje. Não, porque há muito interesse. Porque pensa, isso, na verdade você está pagando um imposto para uma TV que você nem assiste, né? Eu tenho o caso de um que eu conheço de um brasileiro lá que ele não tem TV na casa dele, ele só tem o aparelhinho de GPS no carro e tem o computador dele. E é o seguinte, a NHK tem empresas de cobrança que vão de porta em porta e se você permitir, eles entram na tua casa para ver o que você tem de TV e se encontrar alguma coisa com tela, já falam, ó, já tem tela, você vai pagar. E, assim, os caras distorcem um pouco ali para poder cobrar isso. O cara falou, olha, eu não assisto NHK, eu não assisto nenhuma televisão, eu só vejo internet, eu não preciso pagar o imposto. Os caras foram 3 vezes, em 3 meses, na casa dele, falando que ele tinha que pagar. Na última, ele chegou, olha, na última os caras praticamente empurraram o papel que ele tem que assinar para pagar o imposto e falaram, olha, se eu assinar isso daqui, eu vou levar para o meu advogado e vou processar vocês e a NHK. Vão querer? Aí os caras tiraram o corpo fora. A coisa realmente é meio mafiosa mesmo. Caramba, não Tá? fazia ideia disso. O Japão tem. Luiz, o Japão tem umas coisas que são muito chatas, tá? Por exemplo, eles não têm esse negócio de chip livre no celular também, viu? Quando você compra uma marca de celular, você já está comprando serviço de uma empresa telefônica. É o uso do imposto, né? Resumidamente, é uma obra financiada pelo consumidor. Né? É uma obra financiada pelo consumidor, quer ele queira ou não. Mas Né? pelo menos assim, no contexto, não é um dinheiro que é usado fora de uma finalidade Não, não, não. pré-estabelecida. Não, as leis japonesas quanto a isso, vamos deixar claro, gente, não há desvio de verba, porque quando isso acontece, o cara, a vida dele acabou. O cara vai para cadeia, não vai trabalhar mais com funcionalismo público, quem foi prejudicado vai ter que ser indenizado pela empresa. As leis lá no Japão são bem claras quanto a esse tipo de coisa. Mas o sistema de cobrança de imposto
da NHK, assim como qualquer sistema de imposto do Japão, é implacável, tá? E é o que sustenta, por isso que a NHK tem não vou negar, a NHK das TVs estatais é uma das melhores do mundo, mas é esse o preço que se paga, tá? Bem, Acho que enfim, só a BBC, né, bate de qualidade eu ali. acho que não, a única que supera a NHK, se não me engano, é a própria BBC, viu? A única, tá? Mas E continue Peixoto aí. sempre dando aula aí de como falar o nome dos filmes, né? Porque desde o início eu falo Ayatomajo, mas agora eu vou falar Ayatomajo. Peixoto me ensinou aí. Majô. É porque é Majô, Majô é bruxa, né? Pronto. Aya e a bruxa, né? Majô, Que né? seria esse o nome em português, se fosse traduzido ao pé da letra, né? Sim, em português puro seria Aya e O a livro foi bruxa. traduzido para o português, Foi sim. então provavelmente vão adotar o nome que o livro tem. Aqui no Brasil ficou como Erwing e a Bruxa. É o nome original do livro. Erwing e a Bruxa. Exatamente. Ring é um tipo de lacraia, é um tipo de inseto, não é? Se você prestar atenção, é pelo jeito que ela prende os cabelos. Ah, As Maria Chiquinhas, vamos dizer assim, dela, tá. apontam pra cima. Tanto é que quando ela vai fazer aquela brincadeira lá de todo mundo se fantasiar de fantasma, ela fica parecendo um diabinho, né? Porque o lençol fica com as duas. A cabeça dele fica meio pontiaguda, né? Com duas pontas, como se fosse um diabinho. Não, se eu não me engano, Porque o nome dela no original é Erwing. é. O Ayatomajo é baseado no livro infantil de 2011 Erwing and the Witch, da Diana Wynne Jones. Não por acaso, esse é o nome do filme na versão internacional, né, do filme, já que é o nome do livro de onde ele veio. Diana Jones, falecida em 2011, é a mesma autora da série de livros da trilogia Castelo Animado, no qual o primeiro livro inspirou o filme do Ghibli de 2004. Então tá explicado o easter egg no final do filme. Exatamente, aquele easter egg lá não é à toa. Não é de graça. Não foi pra referenciar o Miyazaki, mas foi pra referenciar a autora. Que no final ela tá assistindo o filme do Castelo Animado, né? Não é isso? Nas cenas durante os créditos. Os créditos. O filme foi anunciado como o primeiro filme do Ghibli. Eu tô repetindo o filme aqui, não sei porquê. O filme foi anunciado como o primeiro do Ghibli inteiramente em computação gráfica, como a gente já tinha dito. Ele iria estrear no Festival de Cannes no começo de 2020, mas com o cancelamento do evento por causa da pandemia, estreou no Lumière Film Festival em outubro do mesmo ano. O público japonês teve seu primeiro contato com a obra na TV NHK, como a gente já tinha dito várias vezes, em 30 de dezembro de 2020. Na data de gravação desse episódio, ainda existe uma previsão para que o filme estreie dia 29 de abril de 2021 em alguns cinemas no Japão. O filme já estreou nos cinemas de Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Emirados Árabes, faturando quase 348 mil dólares apenas. Não foi milhões. É porque tá tudo reabrindo ainda, né, os cinemas, então não me assusta. E também no Japão tá em alta temporada, né? Então assim, tem uma concorrência muito grande, né? Mesmo sendo um filme para TV, tem toda a questão do que vamos dizer assim, as pessoas têm como opção de ver naquele período, né? E ainda vai estrear no Japão aqui pela previsão, né? Se nada der, se não for adiado nem nada, é dia 29 de abril de 2021. No geral, as críticas em sites especializados ficam entre ruim ou mediano. Uma crítica que é mais levantada no geral é a do Mistério da Banda, que no livro só é revelado ao final dele. E no filme já temos alguns flashes do show indicando quem são aqueles personagens. Então a gente já entende rapidamente quem é quem, né? Na verdade, eu já tinha matado essa charada quando eu vi o cartaz do filme e o trailer. Eu não me liguei nessa do cartaz, eu nem vi cartaz nem trailer. Mas assim, eu lembro das imagens de divulgação quando saía em site de notícias,
que focava muito na Aya e tinha ela com microfone. Eu estava esperando que fosse ser um filme dela montando uma banda com outras pessoas no orfanato, sabe? Um negócio assim. Não foi. Também pensei. Né, Denison? Não dá essa impressão pelaquela imagem? Sim, tanto que eu fui ver o livro depois e não tem nada a ver. É, a Aya não pega microfone em nenhum momento durante o Em um filme. momento. Aqui vai um trecho de uma crítica resumida aqui que eu peguei. Uma crítica lá de fora. Por incrível que... Abre aspas, né? Por incrível que pareça, Ayato Majo peca em ser muito fiel ao livro. O audiobook do Erin and the Witch tem 10 minutos a menos do que o filme de duração. Goro dessa vez adaptou bem até demais com as repetidas frases do Mandrake, Bella e Thomas, esquecendo assim de realizar uma alteração em roteiro para caber num filme. É uma adaptação fiel, mas um filme medíocre do Ghibli. Em resumo, é isso aqui. Concordo em gênero, número e grau. Na verdade, se vocês me permitem fazer um adiantamento, ter colocado essa banda na história foi inútil, porque não acrescenta nada. É estranho demais você ver aquela bruxa no começo, deixando a menina ali no orfanato. Você não sabe se ela está fugida de alguém, se ela é filha dela, se ela é filha de alguém. E lá no final, isso não se resolve, porque ela chega, gente, é Natal, tá tudo bem agora, sabe? É por isso que eu digo que ele se parece muito com o piloto de série. O roteiro. É porque ficou mal explicado. Pelo que eu fui pesquisar, certo? E pelo o que tem, assim, que eles citam no filme. Qual a tradução que ficou pra Coven em português? É os Covil da Bruxa, o Covil das Bruxas. Tem um nomezinho pra essa tradução do Coven, né? Coven, que em inglês é como se fosse assim o grupo daquelas bruxas, né? O conselho, né? O conselho, como se fosse isso. Eu já vi história de quadrinho com esse nome. Pronto, então vamos usar conselho. Eu tinha lido informação por fora e pelo que eu entendi mais ou menos no filme, que quando ela pediu pra sair da banda, ela entrou em briga, em conflito com o Covil, o conselho das bruxas dela. E ela tava sendo perseguida por 12 bruxas. Tem essa citação, né? Tem algo parecido com o livro também, mas nada é aprofundado. Pois é, aí eu não sei, assim, a gente não sabe de quem é o pai da criança, só o que dá a entender é que ela saiu da banda, teve a menina, as bruxas foram atrás dessa menina e ela deixou a menina de lado, mas voltaria algum dia pra resgatar ela quando derrotasse as bruxas e conseguisse escapar, né? Foi mais ou menos isso que foi explicado. Mas assim, não também fica a dar a entender no filme que foi coincidência do Mandrake e da Bella terem ido naquele... Eu acho que não. Tu acha que não? A minha interpretação foi a seguinte, né? Que ela se desvinculou das outras da sociedade lá das bruxas, né? Já através da banda, né? Ela decidiu sair, lembrando que ela já sai sem a criança, ela sai antes de se tornar mãe, porque se ela saísse naquele momento do flashback com a criança, você linkava aquele momento diretamente com o início do filme. Sim. A perseguição. Como não tem, então você imagina que ela separou da banda lá, da outra bruxa e do Mandrake, e por algum motivo eles foram encarregados de trazê-la de volta lá para o Conselho das Bruxas. É pelo menos o que eu imaginei enquanto estava vendo o filme, né? E eles sabiam que, de alguma maneira, que também o filme não conta, que ela tinha uma criança, né? Porque na hora da perseguição ela já tá com é Aya, né? O nome dela. Ayatsuru, né? Tem o nome completo dela, né? Isso. Ayatsuru, Ayakatsuru. Ayatsuru, que significa em japonês manipular. Olha, interessante. Né? Tem um porquê disso aí. É o que ela faz no final, né? Com todo mundo. Sim, e é o motivo do Goro ter aceitado fazer o filme.
E também porque ela manipula o pessoal no orfanato e no final do filme ela manipula o pessoal da casa, assim. Mas assim, é porque essa palavra é tão forte que fica parecendo que é como se ela fosse. Ela fez com maldade. Não é com maldade, é É- porque ela é uma pessoa doce, ela é uma pessoa gentil, ela é uma pessoa sincera, e com Ela não isso é falsa. ela não é falsa, e com isso Ela sabe. ela conquista as pessoas, pô. Entendeu? Aham. E outra coisa, e ela usa dessa abordagem para não ter que entrar em um conflito direto, né? Então assim, ela cria todo o sistema, tipo, ela podia desde o início ter, vamos dizer assim, batido de frente com a bruxa. E também tem um outro detalhe, talvez uma outra leitura que aí também é muito particular minha, a bruxa não quis ensinar ela a fazer magia, porque se ensinasse ela a fazer magia, ela ia se tornar uma bruxa e ia estar presa, do mesmo jeito que a mãe dela, ao Conselho das Bruxas. Pode ser. Ficou tão em aberto isso, gente, que eu me senti tão assim. É. Eu gostei bastante do filme, eu gostei da interação, da atuação dos gosto personagens. Assim, os personagens são cativantes, a protagonista é carismática, muito carismática. Assim, eu acho muito engraçado as expressões que eles escolheram É muito bom. porque são expressões extremamente assim cartunescas. Eles não tentaram fazer uma coisa hiperrealista, né? Fizeram uma coisa aqui e isso ajuda muito no contexto da animação, né? E de novo, a minha interpretação é assim: se fosse um filme, ó, isso aqui vai ser um piloto e depois, sei lá, daqui a um ano a gente vai produzir uma série. E o flashback, cara, piora as coisas pra mim, porque mostra que a mãe dela tinha meio que uma apaixonite pelo Mandrake, só que quem tá vivendo com o Mandrake agora é a Bela Yaga, que eu não sei se é uma referência a Baba Yaga, não sei. Deve ser. Deve ser, né? Deve ser uma referência babaiada. E que tem aquela coisa da casa, né? Da casa que é manipulada, que tem a porta, não tem porta, não sei o que. Aí. Quem vive com o Mandrake agora é a Bela Yaga. Só que ela não tem uma relação muito boa com o Mandrake porque ela fica com medo de provocar ele. E tudo que lembra o passado pra ele enfurece ele. Tudo que ele quer ser agora escritor de romance, mas ele fracassa, ele fica com raiva. Eu não sei, umas coisas que ficam muito jogadas. Se você reparar, eu pensei que era isso, que ele ficava irritado com as críticas porque ele fracassava. Mas não, é um traço dele ser mais mal-humorado. Porque no último jornal que ele tá lendo, se você reparar a manchete, dizem que o livro dele é uma obra-prima. E ele fica irritado. Ele não fica irritado, ele não sabe controlar a emoção dele, é diferente. Então assim, é uma coisa assim do tipo... E até na cena pós-crédito parece que o livro dele tá vendendo muito nas lojas e tudo mais. Então, e a assim, menina continuou, assim, deu a entender também pra mim que toda aquela cena pós-crédito se passa nesse um ano antes da mãe dela chegar na casa, né? Porque se você lembrar, tem um salto de um ano entre o que a gente vê no filme, que ela faz as pazes com todo mundo na casa, até ela começar a sair de casa, encontrar o Custard, um amigo dela lá na escola, e etc. Então tem um ano aí de salto que a gente não sabe o que aconteceu, só tem aquela cena pós-crédito que eu suponho que seja ali porque a mãe dela voltou em algum momento, né? Então eu acho que ou a mãe dela mora junto, ou ela foi morar com a mãe dela, fica bem solto, né? E o que dá a entender ali é que a treta da mãe dela não era com o Mandrake e com a Bela Yaga. Pelo menos é o que aparenta pelo final do filme, né? Que assim, ela não tinha o que deu a entender assim, pelo diálogo dela com a Bela Yaga, é assim, ela queria viver uma vida livre sem ter que se submeter aos desejos ou desígnios do conselho, né? E aí quando a Bela Yaga bate nela é basicamente por causa disso, né? De que, vamos dizer, ela é mais tradicionalista e a outra queria romper com aquilo, não queria mais, ela queria ser livre. Então, tanto é que o que dá a entender é que ela tentou ser livre no sentido até de ter uma própria filha, né? Não porque assim, inclusive é um detalhe meio assim, da própria característica das bruxas. Bruxas geralmente não têm filhos.
Na própria mitologia. É isso que eu ia perguntar. Que tu conhece algum? É que. Não, assim, pelo que se tem em outras obras e o que se conhece em Sim. geral, é que bruxas não têm filhos. Então, só por isso daí, dá a entender que ela rompeu com uma tradição, né? Ela decidiu romper com esse desígnio, vamos dizer dessa maneira, né? E aí, por isso, ela começou a ser perseguida. Mas pra você ver, por essas assim, a gente tá percebendo que, ao contrário do Contos de Terra-Mar, onde o Goro bagunçou todo o coreto, né? Ficou muito estranho por ele ter misturado tantas coisas de livros diferentes e dado uma má Uhum. explicação. Aqui ele foi tão fiel que ele não soube adaptar direito para um filme. Não é à toa que as críticas são negativas ou medianas. Dificilmente tem uma crítica muito positiva do filme, né? Mas, por causa dessas coisas muito soltas. Mas se você pegar o filme assim, se você for muito benevolente, você gosta do filme, tá? É divertido. É um filme ok, ele é um filme bom. Eu acho que o problema do Goro é que Para a ele vai TV. passar a vida toda com a sombra do Miyazaki em cima dele. As pessoas só vão deixar o Goro sossegado quando elas considerarem que o Goro fez algo tão magnífico quanto o pai dele. Isso é o que me Como é, parece. Peixoto? Não, o que eu ia falar é que é aquela coisa. Infelizmente o Goro vai estar eternamente, como o Janúncio deixou claro aí, com esse peso nas costas, com a cobrança nas costas, né? E não é só enquanto o pai estiver vivo, é depois que o pai se for, porque tudo que ele fizer será comparado. Eu não consigo pensar uma outra forma de maldição mais terrível do que essa, sabe? Você ser eternamente comparado com algo que teu pai fez e você é eternamente desafiado a superar, né? E eu E acho também que isso tem a ver com a escolha de fazer o filme todo em 3D. Em algum grau, tem hum, a ver com isso aí. Em algum sim, momento, isso aí também pesou. Né? Porque assim, uhum, ele já sabe que ele vai ser cobrado, a comparação vai ser inevitável. E se ele continuasse no mesmo ramo de animação, essa cobrança seria ainda maior. Como ele uhum, parte para um outro ramo da animação, então assim, ele tem menos peso nas costas. Porque está trilhando um caminho próprio, né? uhum. E eu não sei se vocês estão. É que eu já noticiei isso nas rapidinhas lá de uma das edições da minha Anime X, né? Mas vocês estão sabendo que o Goro ele encomendou e já está pronto uma série de marionetes para fazer um teatro do Ayato Majo no É Ghibli. sério? Na loja do Ghibli, você tá dizendo? Sim, No eu coloquei museu, isso como matéria numa rapidinha. Eu acho que não vai ser na loja, Peixoto, que vai ser já no parque que eles estão montando. Não, desculpa, eu quis dizer o parque temático. Não, desculpe se eu não fui claro bastante. Ah, Eu quis dizer, interessante. o parque temático e vai ter uma pecinha teatral de fantoches e já tava lá o da Aya, da Baba Yaga, do. Não, não. Não tamanho real. Eu diria que acho que é escala um metade. Mais ou eu menos não vou metade me do tamanho. surpreender se no futuro o Tá? Ghibli tiver uma produção em stop motion. É. Não Mas vou me surpreender. Funciona, sim, Peixoto. O poderia. filme, ele é tão. Os personagens são tão bem caricatos que funcionaria mesmo um Sim, teatro de bonecos. mas entenda, isso é para o parque temático, não é para fazer um live action, tá, Sim, gente? Vamos sim, deixar sim. isso bem claro, tá? Tá? Eu que estou dizendo assim que eu não Hum, vou me surpreender se no futuro hum, aparecer uma ideia de filme do Ghibli, ou curta-metragem, ou longa-metragem, em stop motion. correto. Poderia. Porque o que eu tô percebendo é o seguinte: o Goro tá tentando encontrar um caminho. E ele tá meio que atirando para tudo quanto é lado, né? Tanto que num ele é criticado porque resumiu demais. No outro ele é criticado porque resumiu certinho, assim, porque não resumiu Adaptou nada. literalmente. É. Um ele fez integral e outro ele resumiu demais. E o pessoal não perdoou nenhum dos dois, né? Tá? Agora, o que eu ve, um outro detalhe, só para complementar isso que eu falei desse teatro de marionetes que eles estão planejando fazer lá no parque temático do Ghibli com a turma da Aya, né? É que durante a faculdade, sabe a que clube o Goro pertencia?
Não, marionete. Não, ele fez curso de paisagismo e tá, ao contrário. Ele fez curso Não. de paisagismo Ele e fez faz- um tinha o curso, a clube, faculdade dele era de paisagismo dele. Isso, eu troquei. e Tá? o clube Agora, era o aquele de... negócio de clubes, de atividade, que é contado como atividade extracurricular, né? Você tem que participar de um clube. O clube que ele participava era de fazer marionetes e fantoches, né? Então entenda que na verdade o que ele tá e outra, ele adorava isso. Ele já falou isso em várias vezes que ele adorava participar desse clube. Então daí você entende o porquê o interesse em fazer em Full CG, que vamos dizer, Full CG não deixa de ser um tipo de marionete virtual, mas certo, né? Porque Usa você os tem um mesmos boneco em 3D e princípios. você vai aumentando ele em slow motion com programas de animação no computador. Então não deixa de ser um tipo de boneco, tá? E essa intenção dele de fazer um teatro de marionetes da Aya dentro do Parque do Ghibli, né? Então, agora, qualquer outra. Provavelmente. É aquele negócio, eu acho que o pessoal deveria dar uns 10 anos de lambuja aí, porque você não faz um Miyazaki da noite pro dia, tá? Até mesmo o Miyazaki, para chegar na Nausicaa, ele trabalhou antes 20 anos fazendo animação, gente. Vamos lembrar, ele começou nos anos verdade. 60. E eu acho que Né? assim que o ideal mesmo seria não esperar um próximo Miyazaki. Exato. O Janúncio, não é que eu disse que ele vai ficar igual Não, ao eu pai. sei, mas assim, algumas pessoas jogam no Goro essa coisa, não, você tem que continuar o legado do seu pai. Se ele fosse matemático. Eu mesmo, eu Exato. acho o seguinte, se eu fosse ele, continuava investindo no CG, pra mim funcionou demais nesse filme, certo? Ele foi esperto, ou ele e a equipe dele lá foram espertos. Pegaram uma história pequena e uma história intimista, claustrofóbica, num ambiente só, praticamente todo, né? Então eles não tiveram que animar muita coisa de fora, foram muito inteligentes nisso. Então, se eu fosse eles, eu dava uma retocada ali, dava uma melhorada, sempre em busca de melhorar filme a filme, testando. Assim como eles fizeram com o da Princesa Kaguya, né? Que eles já tinham testado lá nos Yamada, a técnica do desenho. Pronto, eles podem melhorar agora o CG. O Goro ficar fazendo o filme só em CG. E os outros diretores do Ghibli podem fazer outras coisas. Entendeu? Sim, o que tá acontecendo aí simplesmente estão cobrando muito mais do que o Goro pode pagar. Fato. Vamos colocar um fato bem claro. Estão cobrando muito mais do que o Goro pode pagar. Ele não vai ser o pai dele. Ele vai ser ele. E ele tá tentando se achar, só que ele tem um problema que o pai dele não enfrentou. O pai dele não tinha um pai atrás pra encher o saco. E ele, como a Então, gente disse no assim, início do programa, só eu sei mexer com CG dentro do Ghibli, vou montar uma equipe totalmente nova que vai trabalhar comigo, não sei o quê. Então, se ele se abraçar com essa equipe e seguir nesse caminho, eu acho que dá certo, entendeu? Vocês já pararam pra ver o primeiro Toy Story, o primeiro... Esses filmes antigos da Pixar, já pararam pra dar uma olhada na animação? Vida de inseto. Dei uma olhada em como ficou datado a animação, principalmente dos humanos que eles faziam. Dei uma conferida. Então, além da tecnologia evoluir, as técnicas evoluem também, os diretores evoluem junto. Então, acho que não custa dar mais chances pro Goro, se ele quiser, né? Continuar nessa área de CG, que eu acho que funcionou. Sim, é como eu falei, dá mais ou menos uns 10 anos pro Goro, Deixa ele trilhar o próprio caminho, né? Sim, encontrar o jeito. E quando eu falo 10 anos, entenda-se, né? Se for colocar a velocidade padrão do Ghibli, 10 anos é ele fazer mais uns 2 ou 3 filmes, pelo menos. Entendeu? Se a gente só vai ver alguma coisa que pode falar, pronto, finalmente o Goro se achou. Porque é isso que a gente tá querendo. Um dia que ele se ache, né? Que ele assim. Agora temos o rumo dele, né? Agora sabemos qual é o rumo dele. A única coisa que eu consigo ver, Peixoto, desculpa. A única coisa que eu consigo ver vamos dizer assim, de semelhança muito gritante entre o Goro e o Hayao é a paixão pela literatura na hora de adaptar. Né? Porque assim, tirando isso, por exemplo, o Goro não é um diretor, assim, vamos dizer, de filmes de animações de ação, uma coisa assim, totalmente diferente daquilo que o pai já produzia, né? Ele tá dentro do mesmo universo,
Mas aí ele também, como a gente já viu aí nas outras obras dele, ele tem os gostos dele, que aí ele é fiel àquilo que ele gosta, né? Não é que assim que ele segue a mesma fórmula do pai, mas ele tem as influências do pai dele e assim a gente também tem que lembrar que no Japão ler é um hábito muito tradicional, então é mais do que comum a gente ver que o Goro tem a inspiração na literatura e assim, engraçado, né? Eles sempre procuram, tanto ele quanto o pai, procuram literatura não japonesa. Então, assim, mais uma vez, uma obra britânica sendo adaptada, mais um livro. Então, assim, acho que o Ghibli vai ficar muito nessa mistura de uma obra britânica muito aclamada pelos britânicos, porque muitas coisas a gente não conhece, né? Mas uma obra muito aclamada pelos britânicos e alguma coisa bem japonesa. Seja de algo de Slice of Life, como as Memórias de Marnie, ou seja algo mais fantasioso e cultural como o da Princesa Kaguya, mas acho que vai ficar nessa ida e vinda, né? O próximo do Miyazaki era para 2023. Ele já disse o que é que ele iria adaptar ou tá no mistério ainda? Tem um nome, né? Só tem um nome, mas não ajudou muito a identificar de onde, se é uma história original. Deixa eu ver o Né? nome aqui, é o Ainda não. Kimitachi Wado Ikuruka. Ikiru, Como eles como vivem. eles vivem. E tá sem data. Eu Uhum. tinha dito 2023, mas ele tá sem data ainda. Mas é Hayao Miyazaki, Não, Toshio Suzuki. É previsto para 2023, calculado única e exclusivamente na velocidade que está sendo a produção do filme, né? Que é praticamente aí uns 15, 20 minutos por ano, mais ou menos, né? Não mais do que isso. E a gente não tem assim também nenhuma informação se a questão da pandemia atrapalhou esse cronograma, né? Também tem isso. Ou o quanto a pandemia afetou o cronograma de produção do Ghibli, 15 né? a 20 minutos por ano? Não por dia. Não, por ano. Por ano? Produção do filme. Sim. Eles estão há 3 anos produzindo e falaram que chegaram à metade. Caramba. E Então, a metade não dá minutos. 1 hora. Tá? E falaram que vai demorar mais. Ou seja, se tá na metade e demorou 3 anos, então em teoria são mais 3 anos, né? Então 2023. Isso foi no fim do ano passado. Então, por isso que se fala, pode ser que seja 2023 ou até só 2024. Agora, e entendam que eu não estou rogando praga nenhuma falando isso, só estou sendo objetivo, né? E tem que ver se o Miyazaki vai durar até lá, né, gente? Porque ele já tá com mais de 80 anos, né? Vamos torcer que sim, Tem né? isso também. Não, eu torço para que ele viva 100 anos, tá? Mas é aquele negócio, né? Nesse tempo a idade pesa, né? Então tem sempre isso em questão também a ser levada. E também tem que ver quanto tempo ele vai ainda continuar trabalhando, né? Porque uma coisa é o tempo de vida dele, outra coisa é o tempo dele trabalhando, né? De maneira plena. E tem o caso. Mas aí no caso é o seguinte. Pelo que eu pude entender do que eu já vi das notícias desse filme aí, né? Como eles vivem, ele já tá com toda a história desenvolvida, quer dizer, ele já tem começo, meio e fim, já tá os layouts feitos, né? Então agora eles só estão trabalhando na animação, com aquele capricho todo que o Ghibli faz, por isso que demora, né? Tá? Então eu diria o seguinte, né? Mesmo que, e eu bato muito forte na madeira para que isso não aconteça, né? Se o Miyazaki se for, o trabalho pode ser encerrado pela equipe sem problemas, porque tudo que ele precisava fazer, o básico, já está preparado, Entendi. né? Tá? Então, Mas finalmente, né? Esse vai ser o último do Ghibli, mas não vai ser agora que a gente vai comentar sobre ele. A gente nem sabe pois quando sai, né? Hayato Majo aí, dos recentes, é o Uhum. nosso último aqui do nosso especial. É um bônus, né? Um extra, porque
Dos que estão no Brasil na Netflix já fizemos todos. E só Deus sabe. Quanto tempo ele tem de quê? duração, Luiz? O Aya, quanto tempo ele tem de É duração? 80 e poucos minutos. É 1h20 e alguma coisa. Ah, Uma hora e 21 minutos, 1h22, se Passou, você assim. quiser arredondar. Ele foi um filme assim que passou pra mim com bem fluido, né? Tipo, nem foi curto demais, nem foi longo demais. Assim, eu tive a impressão de estar vendo de novo, né? Fazendo a comparação com um episódio ou 2 episódios de uma série, né? Ou um episódio estendido. Quando o conflito realmente estoura, você olha no cronômetro do filme ali e já tá quase acabando. Então você já percebe que não vai ter nada mais. Nada demais, né? Dali pro final. O grande objetivo dela era ela se adaptar ali, porque você vê que ela continua indo para a escola, continua encontrando com os amigos, né, do orfanato. Então, assim, ela não fica cativa da Bela Yaga, né? Não fica presa, pelo menos diferente do que o começo do filme. E você imagina, né? Porque até a janela dela era presa na parede, né? Não tinha como abrir de Ela maneira melhorou a nenhuma. relação com todo mundo e todo mundo se abriu pra ela, ela se abriu pra todo mundo. E acho que se tornaram ali pai e mãe adotivos e ela filha adotiva. E ninguém sabe o que aconteceu depois, né? De que a mãe dela realmente voltou, né? Ninguém sabe. Mas como o livro também é muito curto, o livro original, né? Eu não sei se tem alguma repercussão, Luiz, já do resultado dele no lugar que interessa para o Goro, que é dentro do próprio Japão, né? Qual foi a recepção no Japão? Do filme? Não sei Sim. dizer, já não sei. Todas as informações que eu fui pesquisar eram em inglês e não tinha muita de audiência japonesa não. E os sites também que eu vi, Metacritic, Rotten Tomatoes, é tudo americano, né? Então a gente não tem nenhuma percepção do impacto do filme. Acho que a gente vai dentro ter do mais quando próprio sair no Japão, né? cinema agora, né? É. Mas até como a gente não gravou depois disso, então a gente não vai ter um impacto no Japão. Mas eu acho que vai ser um desses filmes que vai passar assim, meio despercebido, não vai gerar muita crítica. Mas assim, talvez daqui a alguns anos o pessoal dê mais valor. Entendeu? E eu acho que também é um filme É um despretensioso. filme infantil. Esse é bem infantil, sabe? É bem voltado pra criança mesmo. Não é nada demais, não. É despretensioso, como você disse. É infantil e tal. Ele não carrega. Talvez o Conto de Terra-Mar carregava um pouco mais de preciosismo, de expectativa. Esse não, eu acho que ele escolheu isso também, pegar esse projeto, porque também não é uma coisa que, o grande público está esperando que o Goro carregue agora uma grande produção do Ghibli. Não, uma encomenda da NHK, é um filme com uma verba limitada, né? Com certeza, aí, pelo que a gente viu, eles tiveram que ser criativos dentro do que estavam se propondo ali como animação, né? Então, assim, tem vários elementos aí que deixam Aya assim, é um filme do Ghibli, porém, né, ele carrega esse, pelo menos na minha visão, ele tem esse porém não é um filme do Ghibli na mesma condição de outros filmes do Ghibli. É um livro curto de 147 páginas, né? Ele é indicado para crianças entre 8 e 12 anos. Na Amazon Brasil existe uma versão em inglês desse livro, né? Tem capa comum, tem capa dura. A capa dura é muito cara, mas todas as versões em inglês e do Kindle, né? E a capa do livro já está atualizada com a versão do filme. Com a imagem do filme. Tem o Custard, tem a Aya, tem o gato, Thomas. Aí tem um diabinho aqui no canto. E tem a sombra da Bela Yaga lá em cima. E o nome Early the Witch. E tem aqui um texto embaixo que é... Agora, now animated movie from Studio Ghibli directed by Goro Miyazaki. Pra você ter ideia. Então, já tá
Que aí é a parte da mídia, né? Que os caras sempre fazem, sempre vão estar pondo isso aí pra alavancar as vendas, despertar o interesse da Pois é, então galera e assim, tudo já, mais. o marketing já tá em cima, entendeu? O pessoal já foi atrás do livro, seja por causa do filme ou porque gerou curiosidade, ou a capa do Ghibli, né? Chamou a atenção, mas é interessante. Acho interessante. Então é isso, amigos. Agradecer aí a presença de Janúncio Peixoto e Denison para esse extra do estúdio do Ghibli. Deus quiser, a gente volta aí para comentar daqui a alguns anos o próximo filme do Miyazaki. Ou quem sabe se tiver outro filme do Ghibli aí no meio do caminho de surpresa, né? A gente comente, né? Pode ser, nunca se sabe. E obrigado a todo mundo que ouviu. Repercuta esse programa, mande para seus amigos, nosso especial do Ghibli. Pessoas que você conhece, que gostam dos filmes do Ghibli, que tenham interesse em conhecer. Acho que esse filme é uma bela introdução para o estúdio Ghibli com a animação mais moderna, né? Daí vocês podem voltar e ver outras coisas. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Falou. Tchau. Falou.